Né, diante de toda essa sua jornada, aí a gente entra num papo agora que é. Acho que é uma das dificuldades que a gente mais recebe todos os dias nos nossos canais, seja até no 701, acho que é um dos temas mais abordados no 701, que é difícil, né, gente? É a gestão de pessoas. Se prepara. Qual foi o seu maior desafio com relação à equipe, gestão de pessoas, como dono de restaurante? Nossa. Qual é Vários. esse desafio? Eu acho que, na verdade, assim, se eu perguntasse assim pro outro lado ali, a pessoa que tá assistindo ou ouvindo agora, com certeza ela vai dizer, o meu maior desafio é lidar com pessoas. É muito difícil, né? Aham. Porque se você tem um equipamento, é você e o equipamento. Mas se você tem pessoas, cada um tem uma cabeça, cada um tem um tipo de comportamento, é complicado. O maior erro que eu acho que o maior erro, você falando aí, eu pensando assim, o maior erro que eu acredito, que eu imaginei, quando eu comecei, eu olhei pra isso e falei, cara, eu imaginava assim, ó, toda pessoa que entrava, como ela tinha talvez uma certa experiência ou qualificação, eu imaginava que ela já entrava no meu negócio sabendo o que tinha que fazer. Uhum. Isso pra mim era clássico, assim, tipo, não, garçom, ele vai entrar aqui, ele já sabe o que tem que fazer. Não preciso ficar falando pra ele. Pô, preciso falar que o cara tem que limpar a mesa, preciso falar que o cara tem que recolher, preciso falar que o cara tem que montar a mesa, preciso falar que ele tem que explicar o cardápio, Não, ele já sabe. Eu não preciso falar isso. Pra mim é batata ali que ele já sabe. Só que não. Você descobre muitas vezes que ele já vem com alguns vícios e algumas maneiras que não é a maneira que você quer que ele faça no seu restaurante. Acontece Seu restaurante, muito. ele quer que ele tenha uma outra postura, um outro jeito de atender, uma nova visão com o cliente, uma nova maneira de explicar a sua carta de vinhos ou explicar o seu cardápio. E isso foi algo que eu não entendia no início. Uhum. Então, até eu montar uma escolinha de treinamento dentro do meu restaurante, para começar a capacitar, né, e fazer com que essa equipe comprasse o meu sonho. Uhum. Esse é o grande ponto. Né? Todo dono de restaurante é, antes de mais nada, um vendedor de sonhos. Ele tem que saber vender esse sonho do restaurante para a família dele, ele tem que saber vender esse sonho do restaurante para a equipe dele, e ele tem que entender que sem as pessoas ele não vai conquistar esse sonho. E às vezes a gente não quer aceitar isso. Não, eu vou fazer tudo, eu vou atender a mesa, eu vou fazer a compra na Ceasa, eu vou ir lá no banco pagar um boleto, eu vou receber fornecedor, eu vou visitar fornecedor, eu vou na mesa sentar com o cliente, eu vou fazer tudo no meu negócio. Até você começar a se estafar, sua saúde começar a pedir socorro, você não aguentar mais, você não querer ir mais pro seu restaurante, não quero mais ir, não quero mais ir, pelo amor de Deus. No início era maravilhoso eu ir, no início eu adorava, meu olho brilhava. Depois esse mesmo negócio parece que se transforma em um terror, que eu não quero pisar mais lá, eu não quero nem ir lá, porque eu começo a me sobrecarregar de tanta coisa, porque eu começo a colocar isso na minha cabeça. Eu não vou depender de ninguém. Eu vou lá e faço. Não, eu vou lá e faço, e ele vê eu fazendo, e ele vai repetir. Não acontece. Não é. Isso não acontece. Não rola, isso não rola. Então você vai ter que ter toda uma estrutura, né? Eu sempre falo sobre isso, sobre ter lá um bom processo de contratação, de integração, de treinamento constante, de acompanhamento, né? É você saber delegar e acompanhar, é você avaliar, é você reciclar, Cara, isso é pra sempre. Isso é pra sempre. Não tem como. O meu jogo mudou quando eu entendi que eu tinha que ter uma equipe acima da média. Uma equipe meia boca, resultado meia boca. Uma equipe acima da média, resultado acima da média. Se eu sou uma pessoa acima da média, eu não posso trabalhar com pessoas que são meia boca. Não tem como. Eu me sinto incomodado. Eu me sinto triste. Eu não olho para aquela equipe com um olhar de admiração. Cara, esses caras são foda, fazem melhor do que eu, dão resultado acima da média. Não tem. Quantas vezes vieram tirar o meu garçom? Quantas vezes vieram fazer proposta pro meu garçom? Quantas vezes sentaram na mesa? Quanto é que você tá recebendo para eu te dar? Eu te pago R$300 a mais. Te pago 200, R$500 a mais. Para tirar o garçom do meu restaurante. Várias vezes. Mas peraí, porque a pessoa do outro lado, ela não quer treinar o garçom dela. Ela quer o garçom pronto. Ela quer mas ela não sabe que foi horas e horas treinando sobre atendimento, sobre produto, sobre a diferença de um chopp e uma cerveja. Por que pina colada se chama pina colada? Por que se chama mojito? E, cara, tem tanta coisa ligada ao seu dia a dia que se você não fizer isso, o seu negócio vai ser um negócio normal. Então, pessoas acima da média fazem você ter resultado acima da média. Isso pra mim é algo que por mais equipamento que você tenha, como você falou, por mais estrutura que você tenha, cara, você tem muita estrutura legal, equipamentos incríveis, tem cor, tem forno combinado, tem 100 pessoas, isso não é nada. Então eu diria que capacitar, ter uma equipe acima da média foi o que mudou o jogo, e eu entendi isso às duras penas, não foi fácil, né? Quantas vezes eu fui deixado na mão por barman, quantas vezes eu fui deixado na mão por garçom,
pro auxiliar de cozinha. Quantas vezes você teve que ir pra cozinha de salto, né? De Eu salto. tinha acabado de fazer a unha no dia, já aconteceu. Eu lembro que eu tinha chegado Do salão. do salão, tava pegando, falei, bora pra cozinha. As meninas falaram, não, Rose, não. Falei, tem problema nenhum, vamos lá. Quantas vezes, então, assim, É. Matheus, por quê? Porque, como eu falei logo, a primeira coisa aqui, esse glamour aí é um glamour que a galera conta, mas não é real. Não é. Na vida real não é assim. Até você montar uma equipe que saiba realmente fazer o que tem que ser feito, com competência, dominando de verdade, cara, demora um tempo. Um garçom, para ser um garçom bom, de verdade, um garçom, vamos colocar um garçom sênior dentro do restaurante, é 1 ano e meio. No mínimo 1 ano e meio. Ele exercendo aquela função todo dia. Na sua casa ali, né? Pra ser, né? Para ter a sua característica, a sua identidade, a cultura do seu negócio. Exatamente. É 1 ano e meio. Então, é tempo, cara. Não é assim, bater o dedo e já tá... Não, é construção, é construção mesmo. Até por isso que se fosse fácil, todo mundo tinha restaurante. Porque cozinhar, todo mundo cozinha praticamente, né? Então, para montar um negócio para vender comida, é daqui para ali. Não é assim. Não é. Entendeu? É uma jornada. Então, para mim, seria isso. Basicamente, seria isso. Show. Você falou 2 coisas muito bacanas aqui que eu quero até ressaltar, né? Que uma empresa é feita de pessoas, mas teve determinado momento aqui que ele falou sobre ter processos definidos, né? Então, né, são 2 coisas chaves aqui que você falou nesse papo, né? Então, se você tem os processos bem definidos para sua equipe, para as pessoas que você vai contratar, seja ela já com experiência ou até sem, como você falou, né? Tinha a escolinha que você treinava, né, ali, né, treina sempre as pessoas, então com os processos bem definidos fica mais fácil. Mais fácil, com certeza. Na verdade, assim, a gente foi instruído na escola. Na escola a gente aprendeu, gente, a gente precisa ter um passo a passo para fazer as coisas. O nome disso é método. Quando você descobre um método de fazer, fica mais fácil. Você perde menos tempo, você agiliza as coisas, você sofre menos. Qual é o método de fazer aquilo? Tem um método. Eu quero que o meu garçom atenda bem. Qual é o método para ele atender bem? Quando o cliente chegar, você vai falar isso. Quando o cliente sentar, essa dica aí, né? Quando o cliente sentar, você vai falar isso. Quando o cliente pedir o produto, você vai fazer isso. Quando o cliente pedir a conta, você vai fazer. Ququantas vezes eu tive que treinar? Tipo, não, o cliente pedir a conta, revisa a conta. Sim, é chato, né? Não, vai levar a conta na mesa, chega lá, tá produto errado, o cliente fala, isso aqui eu não consumi. Chato. Horrível. Mas por quê? Um procedimento bem feito, uma instrução bem feita, faz você não repetir isso. Acho que é básico é isso. Muito bom mesmo. Explodir aí, tocar a sineta, vai explodir. Então, se você curtiu esse episódio, desce o dedo nesse like aí, né? Manda esse conteúdo para mais pessoas, segue a gente no Spotify, indica também no Spotify o nosso podcast aí, e a gente tá junto nessa jornada aí do nosso podcast Casal Empreendedor! Muito bom! Até o próximo episódio! Até, tchau, tchau.